Olá pessoal, bom, vamos aqui para a parte 2, né, da aula da fórmula de Bhaskara. Eu disse que não sabia se ia passar outra questão, fórmula de Bhaskara, mas eu pensei direitinho, a gente vai trabalhar aqui com mais uma questão de fórmula de Bhaskara, sem ir direto para a equação do segundo grau, né? A gente vai para a equação do segundo grau no próximo vídeo, beleza? Mas bom, vamos lá, eu quis fazer essa segunda parte aqui, porque a outra parte eu fiz muito devagarinho, tá? Muito devagarinho. E essa parte aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá bom? Quem tiver muita dúvida e realmente precisar que faça bem devagarinho, volta àquela aula, a parte 1 dessa aula, que você vai ver lá uma aula bem devagarinho, explicando bem detalhezinhos. Aqui eu vou fazer um pouco mais ligeiro. Então vamos lá. A gente vai fazer esse terceiro aqui agora, tá? Eu vou calcular a fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando aqui, ó, o que é a fórmula de Bhaskara? É isso aqui. Tá? A gente quer calcular principalmente esses dois valores aqui, ó. Principalmente esses dois valores. Só que como para calcular esse, a gente precisa do delta, né? Para calcular a raiz, então a gente vai ter que calcular o delta antes, beleza? Então vamos lá. Eu vou calcular a fórmula de Bhaskara lá em cima para o A sendo menos 1, o B sendo menos 3 e o C sendo menos 2. É isso que eu vou querer, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular. Vou voltar aqui para a fórmula de Bhaskara. Beleza. Fórmula de Bhaskara é o que? Eu quero calcular esses dois valores aqui, tá? Só que antes eu tenho que calcular o valor de delta, né? Que eu vou precisar usar aqui. Então vamos lá. Vamos calcular o delta. Delta. Poxa, professor, como é que calcula o delta? É só calcular essa expressão aqui, ó. E substituir no lugar dela os valores que eu dei aqui, ó. Então vamos lá. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza. Então vamos lá. Para calcular o delta, a gente só precisa calcular essa expressão. Vamos calcular a expressão. B ao quadrado, quem é B? Menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado. Como eu falei, gente, tá vendo? O B é menos 3. Quando você for colocar aqui no lugar de um número, de uma letra que está elevada a uma potência, digamos, B ao quadrado, está elevado ao quadrado, está elevado ao cubo, a quarta potência. Então você coloca o parêntese para mostrar que você está elevando o número todo ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Menos 4 vezes o A. Quem é A? Menos 1. Vezes o C. Quem é C? Menos 2. E vou colocar o parênteses só para separar esses dois sinais, tá? É aquele parênteses inútil que eu já falei para vocês. Esse parênteses aqui ele só serve para separar os dois sinais, para ficar bonitinho. Beleza. Então, ó, no lugar das letras, coloquei os números. No lugar de B, botei menos 3, no lugar de A, menos 1, no lugar de C, menos 2. O que a gente vai fazer aqui? Calcular, né? Qual que a gente faz primeiro aqui? Primeiro é potência e raiz. Não tem raiz aqui, só tem potência. Então, vamos calcular. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado, ó, menos 3 ao quadrado, é o menos 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3. Tá aqui o parênteses, só para separar os dois sinais. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então, menos 3 ao quadrado dá mais 9. Tá? O que a gente vai fazer? Calculou a potência, repete todo mundo embaixo. Vamos lá. Mais 9, né, que eu vou botar aqui no lugar do menos 3 ao quadrado. Depois desse cara aqui, que eu coloquei no lugar dele, mais 9, vem menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. Beleza, terminei a potência. Terminou potência, a gente vai para quem? Multiplicação e divisão. Não tem divisão, só tem multiplicação. Então aqui, ó, esses três que estão multiplicando aqui, ó. Então, menos 4 vezes menos 1 dá quanto? Mais 4. 4 vezes 1, 4, menos com menos, mais. Mais 4 vezes menos 2. Quanto é que dá? 4 vezes 2, 8. Mais com menos, menos. O que a gente vai fazer agora? Repete todo mundo embaixo. Só que no lugar desses três números que estavam multiplicando, a gente coloca o resultado, menos 8. Tá? Então, vamos lá. Mais 9, né? Tá aqui, menos 8. Quanto é mais 9 menos 8? Bom, eu estou devendo 8, pago 9, vai sobrar 1. Resposta, mais 1. Ou só 1, né? Eu prefiro botar aqui, como eu vou botar no delta, na raiz, eu prefiro botar sem um sinal, tá? Então, vamos lá.
Terminei de calcular o delta, a gente vai calcular agora os dois principais, que é o que a gente mais quer. Que é aqui, ó, menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? E uma conta basicamente igual a essa, só que com a diferença do sinal aqui do meio, ó, que é um menos, tá? Ó, menos b... Opa, aqui não é mais, aqui é menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E é isso aí, tá? A gente vai calcular esses dois carinhas aqui. Vou dividir até a folha aqui no meio. Pronto. Vamos brincar com esse aqui primeiro. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma fração, né? Como eu já falei para vocês, aqui eu tenho uma fração, uma expressão algébrica em cima e outra pequenininha embaixo. Como é uma fração, a resposta é uma fração. Você vai pegar essa expressão algébrica de cima, tá vendo essa de cima? Você vai pegar ele e calcular. Menos b mais a raiz quadrada de delta. Terminou de calcular o resultado, você vai botar em cima. Se você calculou de cima, você coloca o resultado em cima. Depois você vai calcular o de baixo, você vai colocar o resultado embaixo. E é isso aí. Então vamos lá. Menos b mais a raiz quadrada de delta, que é o de cima. Menos, vou botar o menos aqui embaixo, ó. B, quem é B? Vamos olhar lá em cima quem é B. Menos 3. Então veja só, menos, que é esse menos. E no lugar do B, eu vou botar quem? Menos 3. Veja, esse menos aqui, ó, é esse menos aqui, tá vendo? Ó? Se eu tirar os dois, ó, no lugar do B, eu botei quem? Eu não botei 3, eu botei menos 3. Beleza? Por isso que fica 2 menos. Então, ó, vamos botar o parênteses aqui só para separar. Mais a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 1. Então, vamos botar aqui 1. E é isso aí. Substituímos, ó, no lugar das letras, a gente colocou número. Vamos calcular. Aqui eu tenho soma e tenho raiz. Quem que eu faço primeiro? Raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 1? Vamos procurar aqui, ó. Opa, olha o 1 aqui na resposta. 1 é 1 vezes 1, que dá 1. Tá? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Ó, quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. Tá? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Repete todo mundo agora. Menos 3 mais 1. Certo? Então, vamos lá. Menos com menos agora dá mais. Vai ficar mais 3 mais 1. Que dá quanto? Mais 4. Certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui em cima, mais 4. Por que eu coloquei aqui em cima? Não se percam, tá? Eu calculei esse carinha daqui de cima, calculei ele e deu quanto? Mais 4. Como eu calculei o de cima, eu botei a resposta em cima. Vamos lá, vamos por de baixo aqui. 2 vezes A. 2 vezes A, quem é o A? Em cima, menos 1. Então vamos lá. Quanto é 2 vezes A? 2 vezes menos 1, né? O A é menos 1. 2 vezes 1 dá 2, mais com menos, menos. É menos 2. Então eu calculei esse de baixo e deu menos 2. Então a resposta aqui embaixo é quem? Menos 2. 4 dividido por 2 dá quanto? 2, mais com menos, menos. Né? No final você divide. Toda fração é uma divisão. Vamos para esse carinha aqui agora. É a mesma coisa, ó. Menos B menos a raiz quadrada do delta. Peguei o de cima para colocar a resposta em cima. Vamos lá. Menos. Quem é o B? O B é menos 3. Menos o B, que é menos 3. Depois do B vem menos a raiz quadrada de delta, que é quem? Mais 1. Vou botar mais 1, vai. Mais 1 ou 1, tanto faz. Gente, se você não souber lidar com o sinal, bota sem o sinal dentro da raiz. Não tem bronca, não. Então, vamos lá. Vou botar um pouquinho diferente aqui. Como tem dois sinais juntos, vamos separar aqui. Pronto, beleza. Entre raiz e subtração, eu faço qual? Raiz. Quanto é a raiz quadrada de mais 1? A raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Como a gente viu aqui, ó. E se você quiser colocar o mais na frente, ó. Mais 1. Né? Porque com um sinal e sem sinal é a mesma coisa. Veja, vai dar no mesmo. O que a gente vai fazer agora, repete todo mundo. Menos 3, aí vai ficar menos mais 1. Quando você for multiplicar os dois sinais, vai ficar só o menos, ó. Menos com mais, menos. Por isso que era a mesma coisa você não ter colocado o sinal aqui, ó. Tá vendo?
Mesma coisa, vai terminar ficando com menos na frente do 1 de qualquer jeito. Menos, menos 3, menos 1. Entenderam aí? Se não entenderam, façam assim, tá? Bota o número, calcula a raiz, não precisa colocar o sinal. Então vamos lá. Menos com menos agora dá mais, vai ficar mais 3 menos 1. Mais 3 menos 1 dá quanto? Mais 2. Coloco mais 2 em cima. 2 vezes A dá quanto? Lembrando, gente, que a gente estava calculando aqui o de cima, tá? Calculei o de cima, botei o resultado em cima. Quanto é 2 vezes A? A gente já calculou, dá menos 2. 2 vezes A dá menos 2? Põe o menos 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Mais com menos, menos. Acabou a conta. Esses são os dois resultados aqui que a gente queria, tá? Menos 2 e menos 1. Beleza? Bom, essa foi a última aula de fórmula de Bhaskara. A gente vai agora aplicar isso aí em equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Um abraço.